Bem-vindos todos e todas. Meu nome é Gladstone Leonel, sou organizador de uma obra que está sendo lançada esse ano, no centenário do Cruzeiro, O Time do Povo Mineiro, e nós vamos começar uma sequência de vídeos que durante a pré-venda do livro vai se fazer presente ao longo desse mês, uma vez que a nossa ideia é ir apresentando para o nosso leitor, para cruzeirense ou não cruzeirense, que se interessar com as histórias do nosso povo, e do povo mineiro, sobretudo, de onde se forja o Cruzeiro, é interessante a gente contar em capítulos um pouco dessas histórias que estão no livro que vocês vão receber, vão ler e vão ter acesso. Então, esse primeiro momento, esse vai ser o primeiro vídeo que nós vamos trabalhar essas questões. Importante destacar que estamos num momento de pré-venda, então não é um momento de lançamento ainda. O livro, ele ainda está no forno, e imaginamos aí, junto à editora, que nos 25 dias, ele já deve começar a ser encaminhado para as pessoas. Então, a pré-venda é como se fosse quando alguém compra um ingresso de um show antecipado, compra mais barato para conseguir o show posteriormente. É o mesmo funcionamento dessa pré-venda, mas em breve todos e todas terão o livro Time do Povo Mineiro em mãos. E para iniciar essa nossa prosa, essa nossa conversa, eu vou chamar dois grandes conhecedores da história do Cruzeiro, grandes profissionais, que vão conversar com a gente a respeito da primeira parte do livro, do primeiro capítulo, que se chama A História de um Clube com os Pés no Barro Preto, as pedras no meio do caminho. Então, obrigado não só pela participação no livro, os autores Romero Marconi e Giovano Moreira, que estão aqui com a gente hoje. Já de imediato, já passo para o Giovano, dar o pontapé dele. No livro, ele vai tratar da imigração italiana, a construção de uma nova capital e a origem do Palestra. Giovano, traz alguns elementos aí para o povo que está interessado com essas histórias, que é a nossa história, a história do povo de Minas, Saudações aí ao Romero, ao Gladstone, muito agradecido por estar fazendo parte dessa coletânea. Me sinto honrado de ter o privilégio de poder falar sobre o Cruzeiro no seu centenário, realmente é uma coisa assim que nos emociona bastante. Bem, a minha parte na obra, ela fala ali de um período, vamos chamar assim, de pré-palestra, que é todo aquele contexto ali que possibilitou a origem da fundação do Palestra, destacando o aspecto mais da popularidade, no sentido da construção mesmo social, que levou à fundação de um clube fundado essencialmente aí por imigrantes italianos, mas tendo ali a participação de grande parte da população da cidade. É claro que por ser um clube de origem italiana, mas sempre deixando claro que é um clube belo-horizontino, mineiro e brasileiro, fundado por esse caldeirão de mestiçagem e hibridismo que é o nosso país, toda essa trajetória, é claro, ela começa na Itália, porque a Itália, no final do século XIX, ela passa por um contexto de crise muito grande, que provocou miséria, A Itália ela passou por um domínio do Império Austro-Húngaro, ela passou por um domínio do Império Napoleônico, teve a questão da mecanização do campo, que acabou gerando ali muito desemprego. Então, o próprio governo italiano, ele começa a incentivar, no caso ali seria a emigração, que é a saída do país, porque ele achava que assim ele poderia resolver um problema social muito grande, E grande parte desses imigrantes italianos são absorvidos como mão de obra no território brasileiro. A princípio, para Minas Gerais, esse imigrante que vinha, ele vinha como migrante, porque ele primeiro ia para outras regiões do Brasil e depois dessas outras regiões do Brasil ele se deslocava para Minas. No entanto, com o anúncio da criação de uma nova capital em Minas Gerais, no caso Belo Horizonte, que foi planejada para substituir Ouro Preto, que era uma cidade de características imperiais, e aí naquela época eles queriam fazer Belo Horizonte como uma nova capital que representasse características republicanas, de acordo com o contexto político da época, Então, a criação de Belo Horizonte, ela muda esse panorama da imigração para Minas,
porque o próprio governo de Minas ele vai criar uma superintendência para imigração em Gênova, na Itália, exatamente no ano que começa a ser construído o BH, que é 1894. Essa superintendência é criada na Itália para atrair o imigrante italiano direto da Itália para Minas Gerais. E grande parte desses imigrantes se concentraram na Zona da Mata, que é a região, né, produtora de café, que movimentava a economia do Brasil na época, e outra grande parte desses imigrantes veio para trabalhar nas obras da construção da capital de Minas. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de destacar o seguinte: os imigrantes italianos que vieram para Belo Horizonte, né, eles não são responsáveis, entre outras coisas, por fundar só o Palestra Itália. Eles também são grandes responsáveis, eles têm grande contribuição na construção da cidade. Então, não é só o Palestra que é construído por esses imigrantes, é a própria cidade de Belo Horizonte que é construída por esses imigrantes. E essa é a primeira parte do que eu gostaria de contribuir aí. Ou seja, né, Giovana, foram os trabalhadores que chegaram no momento de construção da capital e que atuaram na construção civil, né, da cidade. Exatamente. Você pensar que a cidade não existia, né? Existia ali uma vila, era um vilarejo, né? Que começou lá atrás com Nossa Senhora do Turvo, e era um lugar de passagem de criação de gado da região ali do que nós chamamos de Cerrado Mineiro para abastecer a região mineradora, do qual o nosso querido Romero aí é filho, né? Ouro Pretano. E aí, você pensar que era um povoado, e de repente você tem a chegada de 5.000 imigrantes italianos nesse povoado. Em qual Né? população? Como que era mais ou menos a média de população na época? A vila que existia aqui não chegava a 10.000 habitantes nesse contexto. Né? E aí você tem a chegada de 5.000 italianos. Assim, algo em torno de 3 a 5.000. Esses dados, inclusive, são do Carlos Prates, que é o nome de um bairro aí famoso em BH, né? Ele que tem esse detalhamento. Mas o fato é que podemos assegurar que entre 35% e 50% da população inicial na cidade ganha um novo sotaque, novos hábitos alimentares, novo jeito, porque vai acontecer essa mistura desses imigrantes italianos com a população que já existia aqui, né? E aí começa mesmo vamos dizer, todo esse caldeirão que se tornou Belo Horizonte, sem imaginar isso aí, mais de 100 anos depois, né? Olha que coisa impressionante aí que aconteceu na cidade, né? Mas esse, vamos dizer, é um embrião de tudo. Aí, as ações desses italianos dentro desse contexto social de Belo Horizonte, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Maravilha, muito bom, né? Já começar é isso, né? A gente tentando entender, né, dessas questões, dessas origens, né? E Romero, o que você traz para a gente aí como elemento histórico importante de ser apontado durante esse período, um pouco depois desse período aí, que serve justamente para a gente compreender toda essa movimentação aí, inclusive com o surgimento do clube, né? Primeiramente, é um prazer, né, cara, participar desse projeto aí com você, com o Giovanni, com outros grandes cruzeirenses, né? E, então, a minha parte, ela já começa abordando ali, né, dos primeiros passos do Palestra, mas é importante salientar que dessas pessoas que fundaram Palestra eram jogadores, dentre eles, né, eram jogadores que eram também operários, né, eles trabalhavam na construção civil da cidade, um famoso que era operário, que ele tinha até registro de mestre de obra, né, o Nani, né, o João Lazarotti, e junto com esses outros jogadores, eles foram atrás de comerciantes, né, que também era outro ramo que tinha muito italiano, que era no comércio, né, e essas pessoas começaram a se unir para viabilizar a construção de um clube que representasse a colônia, né, então, assim, é importante a gente entender que naquele contexto ali, o funcionarismo público, os cargos de diretoria e tal, não estava em torno ali da onde surgiu o Palestra, né? O Palestra ele surge de uma demanda popular, né? Digamos assim.
E por isso, talvez, né, o título, inclusive, do texto, dos textos do Romero Marconi, é Os Indesejáveis, né, os primeiros passos de um gigante. É muito interessante porque é isso, né, aponta uma parcela da população que não era bem vista por uma elite que estava estabelecida e tinha chegado, né, do funcionalismo público, de Ouro Preto, que era a antiga capital, para Belo Horizonte também, né? Então o Palestra ele funciona como uma espécie de rompedor, né? Não é, e uma coisa que é importante salientar, ele não era um único clube popular, haviam outros clubes populares. A diferença é que o Palestra foi o único que chegou para incomodar, né? Os outros clubes eles aceitavam ser coadjuvantes, né? Então, quando o Palestra chega, ele já chega pleiteando, já entrar direto na primeira divisão, não quis disputar ali aí a Liga teve que rever o quadro ali, o Palestra apresentou uma falha ali desculpa a palavra aqui, tutorial não, no projeto da Liga ali, né, me perdi a palavra aqui, e aí eles tiveram que fazer uma eliminatórias, da quais alguns clubes que já tinham até conseguido a vaga, o Palestra passa por essa eliminatória e consegue o direito de entrar na primeira divisão, então ele já mostra que ali ele queria ser grande desde o começo, né, ele chegou para ser um rompedor, para lutar entre os primeiros, né. Uma coisa que eu chamo a atenção, e aí, enfim, vou até perguntar para vocês o que vocês acham, pelo menos uma impressão que eu sempre tive, né? Que quando se fala, né, na história do Cruzeiro, né, aqui no estado, e aí as pessoas querem comparar com outros estados, é muito diferente. E uma das diferenças que eu acho que fica claro quando a gente trabalha essas questões é principalmente marcada quando a gente fala da diferença do que foi o Palestra e origem italiana em São Paulo e do que é o Palestra em Minas, né? Inclusive, o momento migratório é diferente, em alguma medida, né? Em São Paulo era uma cidade já consolidada, né, à época. Então, é um formato que marca determinadas diferenças, inclusive me parece que, no caso de Belo Horizonte, ele se integra muito mais à cidade, porque ele ajuda a construir propriamente a cidade, né? Eu acho que isso dá muito a cara, né, do que a gente justamente está falando, né, do povo mineiro em si, uma vez que há essa identificação de classe, né, na formação da cidade, muito mais do que a mera origem italiana, né? A gente poderia pensar assim também? Poderia, certamente, só para você ter um parâmetro, assim, até do ponto de vista histórico mesmo, São Paulo é o berço da proclamação, do processo de independência do Brasil, né? Que até no hino nacional consta ali que teve o grito às margens do rio Ipiranga, né? Então tem o Museu do Ipiranga em São Paulo. Então São Paulo, só pelo fato de ser um símbolo ali do período daquela questão da ruptura do Brasil, das relações com Portugal, já mostra que São Paulo já era uma cidade consolidada há bastante tempo. E o curioso de BH é que BH é construída, é planejada, é imaginada justamente para romper com essa perspectiva imperial e ser uma grande cidade representante dos aspectos republicanos no Brasil. Com outro dado aí que é muito curioso também, a maior população do Brasil nesse contexto era de Minas Gerais, né? Minas Gerais tinha a maior população do Brasil. Então, BH tinha essa ideia de representar realmente esse aspecto de áreas de modernidade de um novo Brasil que estava entrando ali naquele contexto no século XX, né? E até conversando com o Romero aqui antes, né, ele falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da integração do italiano na região, no contexto. Isso é bastante observável e perceptível no fato de que, por exemplo, BH não tem nenhuma região, nenhum bairro assim que é marcadamente colonizado e tem características de uma população italiana, como acontece, por exemplo, em Curitiba, em São Paulo, que tem lá, se eu não me engano, a Moca, Bexiga, né, São Miguel Paulista, que tem essas características de bairro de origens italianas, né? BH não tem. Na verdade, tem alguns bairros em BH que tem essa fundação caracterizada por uma migração italiana. Só que no desenvolver do tempo, isso se perdeu completamente, né? Isso, vamos dizer assim, teve uma mestiçagem, uma mistura tão ampla em BH que hoje você não pode mais apontar e dizer, por exemplo, assim,
o bairro X ou o bairro Y é um bairro de colonização italianas que se perpetuou ao longo do tempo, né? Isso, de fato, hoje em dia você não consegue identificar. Então, é totalmente diferente, né? Um outro ponto que o Romero destacou aí, esse fato do Palestra já chegar se impondo também ali, já chegando e disputando a primeira divisão e tal, eu considero que é muito em função dessa pressão popular também que existia na cidade, que aí vai de encontro totalmente com o tema do nosso livro, né? Que é essa origem popular do Palestra, que, embora existiam, como o Romero disse muito bem, vários outros clubes bem populares, mas na questão assim da origem mesmo, assim, hoje os clubes mais famosos de Minas, aí você tem essa marca que diferencia muito assim a origem dos clubes, né? Que em alguns aspectos você vê que alguns rivais do Cruzeiro da capital têm até orgulho de serem filhos da classe mais elitista da cidade, né? Como consta, inclusive, no hino do que era o grande rival do Cruzeiro na época também, que é o América, que tem uma passagem que diz algo do tipo que a nossa classe aristocrata é demais, algo assim, né? Então tinha até um orgulho. É uma coisa curiosa, né? Existia um orgulho de ser representante da elite naquele momento e quase que uma vergonha de ser representante da camada mais popular. Pegando esse gancho, vocês estão falando de bairro, né? Vamos explicar para quem, por exemplo, não é de BH ou não é de Minas e está vendo esse vídeo, nossa sede é no Barro Preto, né? Por que Barro Preto? Né? Onde nós estamos situados, para o pessoal entender geograficamente por que nós fomos parar ali no Barro Preto. Posso falar? Bom, eu falo? Quer falar, Jolano? Não, fica à vontade, Romero. Então, o Palestra, ele, na verdade, ele foi fundado, a sede dele era no centro, tá? Ali na rua Afonso Pena mesmo, ali na Avenida Afonso Pena, foi alguns momentos ali para Espírito Santo, migrou muito a sede do Palestra, né? Só que existia uma coisa em comum nos palestrinos, que a maioria das pessoas ali envolvidas com palestra, elas eram oriundas do Barro Preto, porque o Barro Preto ele era um bairro operário, ele ficava depois da Avenida do Contorno, né? Para quem não sabe, Belo Horizonte tem uma demarcação chamada Avenida do Contorno, né? Que a cidade foi planejada para ser ali dentro, né? E ela foi crescendo e se expandiu além da... Giovanni pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Ela se expandiu além dessa Avenida do Contorno, né? E o Barro Preto ficava ali no limite da Avenida do Contorno, né? E ele era um bairro considerado bairro operário, e nele tinha muito imigrante italiano, porque os imigrantes, como o Giovanni vai explicar muito bem aí, eles vieram para trabalhar mesmo, né? Eles não vieram para ser colônia, eles vieram para trabalhar e garantir a vida. Muitos nem se conheciam e casaram com brasileiros e seguiram a vida, não vieram para ser uma colônia, né? Eles vieram para ser mão de obra mesmo. Estavam passando fome, estavam em situação difícil na cidade de origem, né? Então, assim, como ali eles tinham muita gente envolvida que era oriunda do Barro Preto, acabaram conseguindo um lote ali, e existe duas versões sobre esse lote, né? Existe que foi a prefeitura, foi conseguido junto à prefeitura, e existe uma versão também que está muito documentada em alguns livros, em alguns lugares, que os italianos juntaram, fizeram uma espécie de vaquinha ali, juntaram e adquiriram esse terreno no Barro Preto, onde foi construído o estádio do clube. Mas a sede continuou sendo no centro. A sede só passou a ser no Barro Preto em 56, tá? É basicamente isso. E Gladstone, essa sede no centro, né, como o Romero descreve, ela simboliza assim um clube do coração belo-horizontino mesmo, né? Assim, é um clube fundado por imigrantes, mas essencialmente um clube de Belo Horizonte, né? Com a sua origem ali no coração mesmo, no epicentro ali do que hoje é o epicentro da cidade, né? E assim, tem outro aspecto interessante, além desse que o Romero precisou também, que é o seguinte, BH é autorizada a construção da cidade porque teve uma disputa, né, para saber onde seria a capital, né? A hipótese era Barbacena, Várzea do Marçal, Piraúna, né? Mas acabou sendo Belo Horizonte, né? A região onde hoje é Belo Horizonte. E nesse processo, você construir aqui no Brasil um viaduto, cara, às vezes demora 10 anos. Né? Agora imagina
levantar uma cidade no final do século XIX, né? Então era um projeto ali para muito tempo. Só que essa obra começa em 1894 e quando chega em 1897, às pressas, 3 anos após o início da obra, a obra é interrompida e inauguram a cidade. Então, assim, com essa inauguração da cidade, as obras param, né? O funcionalismo público que veio de Ouro Preto na época para Belo Horizonte apelidou BH de terreirão, poeirão, né? Eram formas pejorativas de se referir à cidade, porque a obra para, a cidade não é construída como deveria, você tem ali aquela região da Afonso Pena, subindo até a Praça da Liberdade, o bairro dos Funcionários ali, que foi até, não é asfaltado, se eu não me engano o nome certo é pavimentado, com aqueles blocos de pedra, e o resto da cidade continua sem uma construção mesmo planejada, né, devida. E aí o que acontece? Essa paralisação da obra, ela faz com que essa grande massa de imigrantes que vieram para trabalhar na obra, agora se viram desempregados dessa obra. Então, eles começaram a ter que se virar para sobreviver. Inclusive, nessa maneira de se virar para sobreviver, eles começam, então, a habitar os bairros que, na linguagem de hoje, nós chamaríamos de periferia da cidade, né? E aí vai entrar o Barro Preto, o Américo Werneck, o Carlos Prates, o Prado, também a região da Lagoinha, Santa Efigênia também, e o que é um núcleo que quase era mais a parte da cidade, que era o que na época a gente chamava de Barreiros, era no plural mesmo. E se você vai observar, tem uma curiosidade aí, que é justamente uma região que o Rio Arrudas margeia, né? Que, na verdade, que margeia o Rio Arrudas, né? Que vai ali onde que é o Salgado Filho, vai vindo ali, passando por essa região, Prado, Barro Preto, e passando lá perto do Santa Efigênia depois. Então, o que acontece? Essa região começa a ser habitada, ali inclusive tinha alojamentos que o próprio governo de Minas cedeu para absorver esses imigrantes após o fim das obras da cidade, e habitava em condição muito precária, né? Era um tipo de barraco chamado de cafua na época, né? E aí, cara, todo mundo, como o Romero disse, querendo se dar bem, assim, não era para vir fincar uma colônia e viver à parte, era tentar estabelecer uma vida aqui e se integrar totalmente mesmo à sociedade brasileira, né? E aí começa o futebol, né? O Romero pode até falar melhor sobre isso. Aí esses italianos, claro, aí já começam a ter filhos aqui no Brasil, começam a se interessar por futebol também, e essa aí é uma outra parte que vai também culminar ali no palestra, né? Só um detalhe interessante também para finalizar essa parte, uma coisa que me chama muita atenção é o nome, uma palavra que tem no nome do palestra, que é sociedade. Você tem clube isso, clube aquilo e tal, e você pega, claro que você tem essa influência total aí, nesse caso do Palmeiras, né, do Palestra de São Paulo, mas o termo sociedade eu acho que veio muito da questão dos associativismos, que esses imigrantes italianos começaram a promover em Belo Horizonte, porque como era uma época de muita dificuldade, então eles criavam associações de ajuda mútua, né, para poder tentar socorrer um que estava doente aqui, uma grávida ali, ajudar no mutirão para fazer um barraco para alguém, né? Então isso aconteceu muito nesse contexto também. Bacana, não? Importante você colocar isso. E assim, como nós temos mais uns 10 minutos para ir fazendo essa prosa nossa aí, e como vocês estão falando, né? Tem história para contar, né? Vamos situar um pouquinho já com a fundação do Palestra, as pedras no meio do caminho, né? Que também é um pouco o mote, né, desse capítulo. O que vocês podem contar para a gente aí, né? Desse trajeto, dessa trajetória, até a gente chegar no que hoje a gente chama de Cruzeiro? O Palestra, ele começa num cenário onde que já existia uma hegemonia do América, né? Quando o Palestra é fundado, o América estava em plena hegemonia, né? Então, ele era o grande clube da cidade naquele momento, né? Então, o Palestra entrar naquele conceito e conseguir fazer uma frente para eles, teria que ser um clube bem aguerrido, né? E como começou de uma forma muito espontânea e na base
da cooperatividade, né? Não tinha lá muitos talentos em campo, né? Mas era na base da transpiração mesmo. Então, assim, no segundo ano de existência do Palestra, ele disputa o campeonato de 1922. E nesse campeonato, o Palestra consegue brilhantemente igualar com a América em números de pontos. O campeonato naquela época era pontos corridos, né? Então, com esse empate, a Liga ficou sem saber o que fazer, porque é a primeira vez que alguém conseguiu fazer frente ao América, né? Então, eles tiveram que fazer uma final. E nessa final foi interessante porque o Palestra abre o placar, ele consegue, né, surpreender a todos e ainda perde um pênalti. Toma um empate e depois do empate perde um pênalti. E aí o América, no final do jogo, consegue o gol da virada e consegue manter ali, né, a hegemonia ali. Mas para a Colônia isso foi um grande orgulho, né? Conseguir fazer frente ao melhor time da cidade, um time que estava sendo campeão todos os anos seguidos, né? E o campeonato de 1922, além de ser o segundo da história do Palestra disputado, né? Ele foi importante, esse vice-campeonato foi muito digno, muito, muito importante. No ano seguinte, monta seu estádio, né? Com a força da colônia da galera que tinha esse costume de trabalhar na construção civil, então muita gente participou dessa construção do estádio, né? Inclusive o Nani, que foi o cara que fez o primeiro gol da história do Palestra, ele participou como operário ali da construção do estádio do Barro Preto, né? E pouca gente fala, mas o estádio chamava Palestra Itália, né? E aí muita gente coloca estadinho do Barro Preto, estádio do Barro Preto, campo do Palestra, né? Mas ele se chamava Estádio Palestra Itália. Então, com a construção do estádio, a Liga passa a ter 2 estádios para disputar. Então, eles deixam o Prado Mineiro, que era onde os jogos iniciais eram disputados, para ficar só como hipódromo, né? E aí, corrida de cavalo, essas coisas. E os jogos da Liga eram disputados no campo do Palestra e no campo do América. Os únicos times que tinham estádio naquela época, né? Então, nos anos seguintes, começa a declinar a hegemonia do América, o Palestra começa a se acender e no ano de 26, como o campeonato de 25 ele não aconteceu, muita gente não sabe, mas ele foi considerado extinto, até tem uma publicação do Estado de Minas que informa que, da própria Liga, né, essa publicação fala que o campeonato foi considerado extinto. Então, no ano seguinte, o Palestra era o único time que não parou de jogar, ele continuou disputando amistosos, então ele era considerado mais preparado. Então, ao fazer um amistoso no interior de São Paulo, a Liga acaba alegando que o Palestra, essa data era reservada para o começo do campeonato. E não tinha esse começo agendado. Então, eles mantiveram essa história e suspenderam o Palestra do campeonato de 26. Suspenderam o Palestra da Liga. O Palestra, em vez de ficar pedindo desculpa, fazendo alguma coisa, alguma gracinha, não. Ele juntou com outros clubes que também haviam sido renegados pela Liga e montou sua própria Liga. E dali surge o primeiro título do Palestra, né? Então, chega no fim do ano, a Liga recua, né? Ela pede para fazer a fusão entre as duas ligas, para que o campeonato voltasse a ter credibilidade, porque eles sentiram a falta do Palestra, que era um clube que estava em ascensão, né? Ele foi vice em 22 e vice em 24, então era um clube que ele estava surgindo como uma força, né, na cidade. E no campeonato de 27 ele já passa a participar novamente da Liga Principal, mas assim, foi um impacto muito grande na época ver que o Palestra era um clube que estava o tempo todo ali disposto a lutar, entendeu? Então, dessa forma, quando ele monta uma outra liga e feita a Liga Principal, foi um choque muito grande para as entidades. Eles ficaram sem o estádio, né? Então acabou que o campeonato outro foi todo disputado no campo do América, né? Então, isso foi uma passagem muito importante da história palestrina ali nos seus primeiros anos, né? Bacana. Eu acho que, assim, né, o Giovanni, eu acho que pode até complementar, se quiser alguma coisa ou outra ali, mas eu acho que, para a gente encerrando, né, como se dá essa transição do que o Romero está colocando, né, essa efervescência do que nasceu como Palestra e foi forjado como Cruzeiro, forjado como Cruzeiro, né? Como que a gente pode ver isso? Porque tem muita história por trás disso, né? Tem história da Segunda Guerra, tem, enfim, inúmeros elementos aí, né, que são considerados desse contexto.
Poxa, Gladstone, realmente é uma das partes assim que mais me fascina mesmo na história do Cruzeiro, né? Eu vendo, escutando aqui o Romero falando, né, do Nani, que tinha ligação ali com a questão da construção civil, né, Romero? E me parece, o Romero me corrige aí se eu estiver enganado, que até no primeiro clássico contra o nosso maior rival local, os outros, foi um gol do Nani, 2 do Atílio, né, se eu não me engano. Sim. E o Atílio, que se eu não estiver enganado, o Romero conhece muito desses pontos aí, o Atílio é o Atílio Turci, né, que inclusive é o nome de uma rua no Caiçara, e que também era um pedreiro, né, ali no contexto da imigração italiana, e depois, mais velho, lá para os seus 40 anos, ele se torna um mestre de obras, né? Então, por que eu estou pegando o exemplo do Atílio Turci, citando o exemplo do Nani, que o Romero citou? Porque é o seguinte, Gladstone, do ponto de vista do pano de fundo histórico, esse surgimento do Palestra em 21, porque ele surge em 21 porque ele já vem sendo conversado no ano anterior, né? 2 de janeiro de 21. Então, o Palestra foi pensado, planejado ali em 1920. Então, 19, o que nós temos em 19? O fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial termina em 19 e o Palestra surge 20, 21, e existe o Palestra até 42, que é um dos anos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que é quando Hitler começa a perder as batalhas a partir de 42, né? Que de 39 a 41 ele venceu tudo. Então, nós estamos falando da história de um clube de origem de uma colônia que se integra a uma nova cidade, com características republicanas, com hibridismo, mestiçagens, hábitos, e que viveu num contexto entre 2 guerras mundiais, que nesses 2 contextos, inclusive, por questão de politicagem, o Brasil se coloca contra a Itália. Então, imagina o quão difícil foi, cara, para muitos desses italianos, a vida nessa cidade. Agora, imagina um clube com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália, vivendo esse contexto, enfrentando grandes adversários tradicionais, adversários locais, que em muitas ocasiões, né, há registros disso também nos jornais, partiam para questões na discussão ali que era para o futebol, mas acabava extrapolando o futebol e indo para as questões étnicas também, né? Então, assim, essa questão que muito tempo foi ventilada de ser um clube que era exclusivo da colônia, isso, a cada dia que passa, vai indo mais por água abaixo, né? O pessoal aí já conseguiu traduzir documentos ali, bem dos primórdios do Palestra, que eles, pelo que eu tenho acompanhado, eles têm identificado que não havia essa restrição, mas, por outro lado, não deixa de ter uma rivalidade pelo fato dessa origem italiana ali também, nesse sentimento palestrino. Isso se manifesta lá na formação dos Screts italianos, a partir de 1916, né? E, para finalizar, tem uma passagem no hino do Palestra, que eu acho fantástica, que tem um momento do hino, não necessariamente com essas palavras, mas diz assim, até para facilitar aí para a nossa audiência, né? Que é assim: tudo bem, nós vamos aceitar perder, nós vamos nos saber calar depois das derrotas. Pode procurar o hino do Palestra, que tem uma passagem que diz algo nesse sentido. E isso é por quê? Isso era porque o Palestra era muito acusado, no caso não o Palestra, mas os jogadores de origem italiana nesse ponto, de sempre perderem, mas não aceitar a derrota, ir até o fim, e sempre perder, mas contestar, brigar, lutar, né? E aí tinha essa reclamação, mas é difícil jogar contra eles não sabem perder, eles apelam. Eu entendo isso, na verdade, como uma manifestação muito mais de bravura, de luta, de querer se impor, e muito mais até do que se impor, de ser aceito, cara, de ser entendido como parte, de ser entendido como mais um dentro da cidade, né?
e não um elemento diferente dentro da cidade, né? Então, esse contexto da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, onde se dá a existência de um clube dentro de Belo Horizonte com o nome de Palestra Itália, e que depois vira Cruzeiro, cara, isso, e pensar no que isso vai resultar depois, né, nesse fenômeno de explosão demográfica, porque o Cruzeiro, na minha opinião, ele tem uma das maiores remontadas, como dizem os nossos vizinhos hispânicos, né? Mas eu falo mais no sentido de uma virada populacional em cima do seu rival local, que é uma coisa absurda, né? A torcida vai crescendo, vai se avolumando, e quando chega no aniversário dos seus 100 anos, chega com essa explosão demográfica fantástica que caracteriza como um clube aí do povo mineiro, né? A maioria da população mineira é cruzeirense. Então, por esse motivo, o Cruzeiro é o clube do povo mineiro, né? E isso, e muitos mais detalhes que, claro, quem depois procurar no livro vai encontrar lá, é uma coisa que a torcida do Cruzeiro tem que se orgulhar, porque é uma história fascinante e que, claro, me enche de orgulho de estar fazendo parte desse projeto aí. Maravilha, Giovano, Marconi. É muito bom ouvir isso e, assim, ouvir essas histórias, né, e aprender, porque é isso, né, é importante salientar que aqui não é um trabalho simplesmente clubista em razão dos 100 anos, mas um trabalho de alguns anos que já vem acontecendo por pesquisadores também, né, estamos aqui diante de 2 pesquisadores, Romero e o Giovano, para justamente conseguir trazer, né, histórias e trazer contextos que muitas vezes foram invisibilizados ao longo dos anos e negligenciados, né, não contados não só para o nosso torcedor, mas para as pessoas que querem conhecer e saber um pouco mais, né, da história da cidade, da história do povo, da gente daqui, da gente de Minas, né? Então isso é muito legal. Pessoal, para encerrar, tem algum ponto que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão escutando aqui, que, enfim, ficou faltando, óbvio, ficou faltando várias coisas, mas para a gente dar uma fechada, dar uma encerrada? Eu só queria falar, assim, que o Palestra, a gente fala muito da questão italiana, mas ele não era um clube fechado, né? O Anísio agora fez a tradução do estatuto e, pelo que a gente entendeu, não havia exclusão ali a pessoas de outras origens, né? Então, você vê nas fotografias do Palestra, a partir pelo menos de 28, mais ou menos, você vê jogadores negros, jogadores pardos, na arquibancada em jogos do Palestra você vê torcedores negros, você vê torcedoras pardos, né? e torcedoras, existe até matéria que fala sobre as torcedoras do Palestra e tal. Então, assim, o Palestra ele nunca foi, até hoje, o Cruzeiro ele não é um clube 100% brasileiro, porque ele tem muita, como eu posso dizer, ele tem muita gente ainda de sangue italiano, né? Envolvido com o clube, e ele nunca foi um clube totalmente 100% italiano, porque ele sempre teve gente de outras origens trabalhando no clube, como na diretoria, como jogador e etc, né? Então, assim, é bom entender que quando ele muda de nome em 42, ele não está se abrasileirando, se livrando da colônia. Ele já era um clube misto, né? Ele já tinha todas as etnias, digamos assim, a seu favor ali junto com você. E ele também já tinha também uma grande torcida. Claro que com o crescimento populacional de Belo Horizonte, essa torcida também cresce. Maravilha, Marconi. Obrigado, bom demais. Giovano, para a gente fechar, o que você passa para o pessoal que está nos ouvindo aí? O que faltou? É que realmente essa questão de ser um clube que se integra à cidade de Belo Horizonte é um ponto que eu também considero que vale sempre a pena ser destacado. E também, claro, é uma cidade que se caracteriza, principalmente nas suas origens ali, muito em função do trabalho desse imigrante, que além de fundar o Palestra Itália, teve outras grandes contribuições na cidade também, como, por exemplo, trabalhar nas obras da Santa Casa de Misericórdia, um grande hospital de Belo Horizonte, a questão do associativismo. As primeiras greves operárias que foram organizadas em Belo Horizonte tiveram uma participação muito efetiva dessa vamos dizer, colônia que se integra, né? Jornais operários, a própria introdução assim, de conceitos políticos, como, por exemplo, anarquismo, eles trouxeram também para Belo Horizonte, que na época as greves eram muito mais marcadas pela questão do anarquismo, que era muito presente. Também
a qualificação da mão de obra, porque essa imigração que chega já tinha passado por uma experiência drástica da Revolução Industrial, coisa que só vai acontecer no Brasil nos anos 30 até os anos 60, ali, entre Vargas e JK. Então, assim como outros imigrantes, assim como a população nativa, assim como pessoas que vieram de várias regiões do Brasil e até mesmo do interior de Minas, que é onde eu acho também que a torcida do Cruzeiro tem a sua maior hegemonia, destacada, né? E tudo isso caracteriza essa formação de um povo mineiro, e dentro desse povo mineiro, você tem um clube que é o mais, que tem mais torcida por ele, né? Então, se você tem um povo mineiro que é constituído por esses vários elementos, e se dentro desse povo mineiro você tem um clube que é o predileto dessa população, então eu acredito que a expressão Clube do Povo Mineiro para o Cruzeiro, 100 anos depois, pensando das suas origens até os dias atuais, é extremamente apropriada, porque, de fato, o povo não é só porque é maioria, o povo é porque é toda essa simbiose que passa pela fala do Romero e nessa parte que eu acabei de explicar agora também. Maravilha, Giovano, Romero, obrigado. Acho que começamos, né, como diz no jargão, com chave de ouro, essa lista de vídeos que nós vamos dar continuidade. E aí eu convido a todos para compartilhar esse vídeo, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, o trabalho desse livro, dessa obra, O Time do Povo Mineiro, que está na pré-venda ainda, e convido vocês para assistir também o próximo vídeo, que trata do capítulo 2, pegando o gancho do que o Giovano trouxe aqui para nós, que é a torcida com a cara do povo mineiro. Então, conto com vocês. Um abraço, até mais.